começo agora uma série de conversas com quem tem história para contar. A ideia original era encontrar-me com amigos, com colegas, com gente que faz parte da minha vida, que faz parte da vida social, da vida política, da minha cidade, do meu estado, do meu país, do meu mundo. A gente conversar e meio que, ao ser gravado, deixar para mais pessoas um pouco da visão de mundo, a forma como essas pessoas estavam no mundo. A ideia original era a gente eventualmente se encontrar, talvez no triplex, e ali gravar e ter todo um trabalho de edição. Veio a Covid, e aí, de repente, a gente abre uma nova janela de possibilidades, e uma delas é essa, eu gravar à distância conversas com quem tem história para contar, e essa conversa ir depois para o YouTube e ficar acessível a pessoas. Hoje, amanhã, daqui, Deus sabe quando. E talvez o que mais me encanta é a possibilidade de, independentemente de onde as pessoas estiverem, onde você está nesse momento, você poder participar, ouvindo, escutando a minha conversa com quem tem história para contar. Então, esse é um pouquinho da história dessa minha nova produção em tempos de pandemia. E eu resolvi começar essa série com uma pessoa que eu vi pela primeira vez em 1961. E me lembro muito bem que o vi em 1961, eu, quarto-anista ginasial, de uma turma privilegiada, porque o quarto é esse, a minha turma de quarto ano foi para a turma da manhã, a turma que era reservada no Colégio Estadual do Espírito Santo, ali no Forte São João, era reservado só para os do científico e os do clássico. Tá? Mas, naquele ano, abriu-se uma turma para alunos do quarto ano. E lá fui eu. E não demorou muito para eu perceber que, na área do recreio, a área coberta do recreio, que dava para a piscina, tinha sempre uma turminha muito reduzida, talvez umas 8, 9 colegas, entre moças e rapazes, que estavam sempre ali. Né? Dentre esses rapazes e moças estava Severino, estava Marinho Petroc, dentre as moças estavam a Zélia Stein, a Nogueira, a Sandra Nogueira, que hoje é Sandra Martins, e estava uma pessoa que, desde então, a gente se esbarra aqui e acolá, e principalmente nos últimos 40 anos, caminhamos juntos em diversos momentos das nossas respectivas vidas. Eu me refiro a Perli Cipriano. E eu começo a minha conversa com Perli Cipriano perguntando: Perli, o que do Perli que eu conheci em 1961 habita o Perli que hoje a gente conversa nesse 6 de setembro de 2020? Arlindo, eu acho que os sonhos, né, nesse período eu já tinha ligação com a esquerda, já estava ligado no Partido Comunista. Então, facilitou para mim, eram sonhos, né? Sonhos cheios de esperanças, na batalha das reformas de base, no movimento estudantil. Então, dali para frente foi dar continuidade. O ser humano tem que seguir algum caminho. Então, eu acho que os sonhos são os mesmos. Eu mudei muito, mas continuo na mesma linha. Então, eu te conheci também de uma forma muito interessante. Não sei se cabe falar agora como é que eu soube de você. Posso falar? Pode. Paulinho, não sei se que também fazia parte desse grupo que você se referiu. Paulinho, que a gente na época tinha, grosseiramente, a gente chamava de Paulinho Mentirinha. Exatamente. Ele falou comigo o seguinte: ele falou, Arlindo é um cara muito inteligente. Isso chama atenção, muito inteligente. Pena que ele e a família dele, ou a família dele, é um tanto reaça.
Olha como foi a apresentação que tive. Eu fiquei curioso, né? Porque, claro, foi curioso, né? Que história é essa? Quem é essa pessoa, né? Ele me chamou a atenção. Não estava tratando especificamente de que assunto eu não sei. Só sei que isso ficou gravado na minha vida. Toda vez que eu via você, eu tinha muita vontade um dia de conversar com você para dizer assim, Arlindo, como é que foi? Você era um pouco reaça mesmo? Ou como é que você saiu desse caminho e como é que você trilhou os outros caminhos? Era a curiosidade que eu tinha muito grande, né? Porque tem gente que trilha caminho da igreja. No meu caso, tinha gente de esquerda, pai comunista, etc, etc. Tem outro que era um movimento sindical. E outras pessoas, de onde ele arrancou, de onde ele tirou essas ideias que ele tem hoje, tão avançadas e tão importantes, e eu sou um admirador seu, eu tenho que confessar. Tá? Olha, Peri, que coisa interessante que você resgata o Paulo. Paulo Roberto, agora não estou me lembro, era Altão Marcos. Paulo Roberto. Nunca mais vi. Mas o Paulo era ele estava nessa turma de privilegiados da quadra. Então foi isso. Ele era meu colega de turma. E, certo. obviamente, eu acho que esse é um detalhe interessante que você está resgatando agora. Eu, à época, era lacerdista, Pedro. Consequentemente, a minha visão daquele seu grupo, né, Zélia, você, Severino, então, nem se fala. Né, se tornou um grande professor de história, né? Sim, eram os comunistas. Né? E aí tinha uma coisa muito acirrada entre eu, que era me entendia como lacertista, né? Um confronto com vocês. Obviamente, sem nenhuma oportunidade para conversar, sem nenhuma, eu diria mais, Peri, sem nenhuma bagagem da minha parte para um diálogo mais inteligente com vocês, porque essa minha posição lacertista, essa minha plataforma conservadora, sem dúvida nenhuma, tinha sido herdado da minha família. Tá? A minha família é extraordinariamente conservadora, sempre foi. Então Paulinho tinha razão, a família era um pouco reaça. É muito reaça. Eu diria mais, se você pegar, tanto pelo meu lado Simões, quanto pelo meu lado Vilasque, Pagani, né? Pelo meu lado Vilasque, a única exceção que eu conheço é do Adolfo Sanderhaus, que você conhece no Incapé. Se eu olhar pelo lado materno, é o meu saudoso e querido tio Alcari, que era farmacêutico, que era dono de farmácia em São Domingos, que era do Partidão. Né? Conheci, em São Domingos. Ele tinha, ou era vizinho de um cara que tinha briga de galo, tinha uma rinha. Ele era vizinho, eu conheci ele. Exatamente. Então, o tio Alcari era, que eu saiba, dentro dos Simões, o único de esquerda. Né? E, obviamente, as minhas mudanças são as mudanças a partir, inclusive, de uma experiência que eu tive como bolsista nos Estados Unidos em 64, 65. Né? Quem diria? Naquela época, as pessoas, quem vai para os Estados Unidos fica na direita. Era assim que ele falava, era cheio de preconceito. E quantos de nós... Deixa eu falar para vocês, já que nós estamos com história para contar, que quem fazia parte dessa minha turma de 64 era Julinho Prates. Sim. Se lembra? Fez medicina. Os dois Schecker, tanto o Schecker era. Depois se transformaram em pessoas de esquerda. Sim, né? Militância de esquerda. Né? O Julinho morreu médico em Colatina, como sendo um homem que em Colatina era odiado porque era de esquerda. Então, e essa polaridade me leva a uma indagação, uma curiosidade que eu tenho, Peli. Quando é que você sentiu que o peso de ser um homem de esquerda, uma pessoa de esquerda, um comuna, né, deixou de ser uma barreira para que pessoas se aproximassem dessa pessoa doce que você é? Eu não sei. Como eu comecei em 60, então como eu sou mais velho, comecei em 60, participando das reformas de base, do Partidão, do movimento estudantil, fui acostumando. E aprendi, por uma leitura anárquica, tá?
que eu nunca consegui ser aqueles marxistas ortodoxos, aqueles sectários. Eu desconfiava de tudo, né? Um dia eu li o Marx falar duvidar de tudo um pouco, eu comecei a duvidar de tudo um pouco. Então, fiz uma leitura assim anárquica. E a primeira coisa que eu aprendi na vida é que a gente precisa dialogar, discutir, abrir, ouvir. Então, talvez até por um pouco de timidez, o tímido ou escuta mais do que fala, né? Embora dizem que eu não sou tão tímido assim, que eu falo muito. Mas eu tinha muita curiosidade, gostava muito de ouvir as pessoas. E, de vez em quando, a gente descobre que o outro está com a razão ampla. E aí a gente tem que mudar. Então, isso vai dando na gente um novo sentido na vida. Ouvir, conversar, fazer muita amizade. Eu sempre fiz muita amizade. E aprendi uma coisa cedo, que eu não fazia muita distinção se o cara era de esquerda ou de direita. A amizade é uma coisa que passa um pouco dessa questão, né? Eu tenho muitos amigos que são pessoas de direita. E daí? E daí? Ele pode ser, ele tem direito a ter suas ideias, né? Eu não sei se isso influenciou, se meus pais, minha mãe, sei lá. Eu acho que talvez eles tenham ajudado muito. Minha mãe era uma pessoa muito simples, mal ela dizia que só desenhava o nome, mas ela tinha uma visão que você tinha que respeitar todo mundo, inclusive me ensinou direitos humanos. Ela falou, nunca trate mal nem desrespeite. Um cego, era a expressão que usava, o cego, aleijado, doido, bêbado, preso. Ela falava até a prostituta, nunca desrespeite, porque Cristo veio à Terra na forma dessas pessoas. E aí, então, você tem que tratá-los bem. Eu digo assim, direitos humanos que eu recebi foi de minha mãe, né? Então, acho que talvez isso tenha ajudado. Mas não sei. Eu consegui conviver bem. Mesmo em 64, eu estudei odontologia, e eu fui eleito, a faculdade tinha quase um terço, eram militares da faculdade. Um terço. Porque quem terminava odontologia virava tenente, cabo, soldado, virava tenente. Então, havia tempo. E eu fui candidato contra um sargento, e tive a votação de quase todos os militares, porque eles detestavam o outro, porque diziam que o outro era dedo duro. E tinha muito sargento progressista. Então, o cara fala, pô, Pedro, não entendo, você conversa, você tem o regime militar aí, e você é amigo dessas pessoas, todos eram amigos meus. Então, eu acho que isso aí talvez tenha ajudado, mas não sei. Não sei se foi a leitura, não. Eu acho que foi a vida mesmo que faz isso. A gente, às vezes, não sei, eu tinha muita amizade. Mas muito tímido, tá? Me diga uma coisa, que coisa boa você resgatar que a sua arte da escutatória vem de berço, não é? Muitos de nós demoramos tempos para fazer terapia para a gente minimamente praticar a arte da escutatória. Mas essa sua coisa de esquerda, quando é que você, pela primeira vez, qual foi a conversa ou qual foi a leitura que te colocou nessa trajetória de esquerda, de ver o mundo com olhos que hoje a gente chama de olhos de esquerda? Né? Qual foi a leitura? Qual foi o contato? Quem foi a pessoa que, eventualmente... quando é que você se sentiu de esquerda? Veja bem, eu morava em Barra de São Francisco, no interior. E na passagem para Ecoporanga, que tinha os poceiros em Ecoporanga, aquela luta muito grande, os comunistas, até Barra de São Francisco era quase um dia de viagem. E os comunistas não tinham dinheiro, ficavam lá em casa para ir para Ecoporanga, no outro dia, quando tinha carro, né? Porque não tinha ônibus todo dia. Então, eu escutava deles falando, né? Eu lembro o Meirelles, o seu Flores, o pai do Chico Flores, e Enéas Pinheiro, que era um homem semi-analfabeto, mas de uma cultura imensa, popular. Ele foi pregador religioso, então ele tinha assimilado da Bíblia, eu andava com ele ajudando a criar sindicatos, ficava impressionado. Ele fez um curso 6 meses na União Soviética de marxismo-leninismo. E aí eu fiquei, esse homem vai falar nisso pra caramba agora. Aqueles primeiros, tinha 30, 40 pessoas nas reuniões, quando tinha muito, tá? E aí ele começava a falar, tudo baseado na Bíblia. Eu levava um susto. Eu já estava lendo o tal do marxismo, então já estranhava. Mas ele falava bem, porque ele foi pregador evangélico no Rio de Janeiro. Então, esse foi o primeiro caminho, os comunistas que passavam na minha casa. O segundo, uma coisa que só com 68 anos fui descobrir. Eu fui criado pelo meu avô. Tanto é que tudo que eu falo, quase sempre eu falo meu pai. Tem muitas coisas escritas, meu pai. Vou ter que corrigir depois. Ele que me criou. E o filho dele era Ramiro Cipriano, que era um comunista, desde 1930, comunista, maçom,
espírita, farmacêutico e advogado. Você imagina... E ele ia lá em casa, claro, o pai dele, mas eu não sabia quem era meu pai, eu não sabia. Eu tinha minhas dúvidas, eu sempre tive... Eu cresci sem saber quem era o pai. E ele falava muito do socialismo. O mundo vai ser diferente. Aquilo, um jovem só quer escutar isso, o mundo vai ser diferente. Eu ficava encantado com aquilo, né? Encantado, sem ter noção, sem ter leitura nenhuma, porque a gente não tinha nem televisão, livro praticamente chegava muito raro. Na minha casa, o único livro que eu sabia que tinha era a Bíblia velha, que meu avô, eu chamo de pai. De vez em quando, se eu falar pai, você não estranha, não, porque ele lia. E aos 68 anos, graças aos meus irmãos, ontem eu escrevi até sobre os irmãos. Eu fui descobrir, minha mãe só tinha eu era o único filho, cresci, ela de vez em quando brincava, um só já basta. E eu não era bagunceiro, você imagina bem se fosse muitos irmãos. Com 68 anos, os irmãos, eu fui empurrado para fazer o exame de DNA, e aí descobri que esse que ia lá na minha casa, era meu pai ideológico, que injetou as primeiras coisas sobre o socialismo, não intencional, porque era uma criança, como é que ele ia ficar falando marxismo? Mas eu escutava ele, queria escutar ele falar. Esse pai ideológico era meu pai biológico. Com 68 anos que eu descobri quem era meu pai e quem eram meus irmãos. Eu tinha 6 irmãos. Eu, que era filho único, passei. Eu nasci fora do casamento. Tá? Eu já tinha 3 irmãos quando eu nasci. Faz parte da vida, né? A vida é assim mesmo. Então, eu acabei a passagem dos comunistas lá, do pessoal do Partidão que passava lá em casa, e pelo pai ideológico. Foi por aí. Por isso que eu tenho uma curiosidade por você, para saber como é que você veio para esse caminho. Não é de família comunista, né? Não foi pela igreja. Por onde você foi? Depois eu quero saber de você também, tá? Então, o meu caminho foi esse. Foi um caminho... Quando eu vim para Vitória, eu já vinha com algumas ideias. Eu ia na Folha Capixaba, porque aquelas pessoas que passavam na minha casa eram da Folha Capixaba. Seu Flores, Clementino Dalmácio, Meirelinhos, que eu acho que você conhece. Você conheceu esse povo todo. Meirelinho que falava, estou aqui cumprindo uma tarefa. Eu achava aquela palavra lindíssima, tarefa. Aí tarefa era uma obrigação que o partido dava para a pessoa cumprir. Depois eu entendi que era necessário cumprir tarefas. Então, o caminho foi esse. E vim para Vitória, aí ia para a Folha Capixaba, depois do movimento estudantil, fiquei amigo do Severino, que eu gostava muitíssimo. O Severino é um elemento culto demais, né? Muito culto. Amigo do Severino, Zélia Stein, depois conheci também Chenier, Xerxes Guzmão, Cláudio Lacchini, tudo e o Vasquinho, que faleceu. O Vasquinho também era... Mas aí já conheci mais tarde, quando eu cheguei por essas pessoas que eu contatava. E ficava encantado com essa gente. Falava de outro mundo. E depois eu cheguei assustado. Quando eu cheguei de Barra de São Paulo, cidade pequena, né? Vitória é a capital. Tinha 50 mil habitantes, mais ou menos. Quando eu chego aqui, que eu vejo porto, navios, aeroporto, rodoviária, aquele movimento imenso, os gringos andando no meio da rua, aqueles gringos andando para lá e para cá, abraçados com mulheres, que escandalizava a cidade. O gringo quer lá saber se a cidade está preocupada, ele está querendo amar. Aí aqueles gringos grandões que a gente não chamava de americanos, chamava de noruegos, os noruegueses, porque era muito navio noruegueses. Os noruegos e os japoneses. E aí eu vi o progresso. Eu vi chegar o rádio a pilha, a gente ter um rádio, andar com aquilo na orelha, era uma coisa nobre, chique. E descobri uma das coisas mais importantes que eu considero na humanidade, foi a chamada sandálias japonesas, havaianas. Depois daquelas que elas chegaram, quase ninguém mais andou descalço, porque aquilo era barato, todo mundo usava. E no primeiro dia, com preconceito, eu tenho que confessar que nós tivemos preconceito, eu me encontrava na praia, junto com os primos meus, eles eram de esquerda, já indo para a esquerda um pouquinho. Passou uma pessoa de bicicleta, pedalando, um negro, pedalando com a sandália. A primeira coisa que alguém falou, é um viado. Você olha bem que era a expressão, porque estava com sandália. Todo mundo olhou assim e ele foi embora. Um mês ou 2 depois, todos nós tínhamos comprado uma sandália, estava andando, ia até para a festa com a sandália, porque era uma coisa muito confortável e fácil das pessoas usar. Então, eu vi os gringos nessa... Então, foi isso. Eu estranhava. Então, Vitória foi uma coisa gigantesca. Cinemas, um monte de cinema. São Francisco tinha um cineminha, assim, meio puleiro, era meio pulgueiro que eu chamava, mas aqui tinha muitos.
aqui tinha catedral, aqui tinha esquerda, tinha um jornal, eu ficava encantado. Para mim, tudo que tinha aqui era novidade, eu ficava encantado, parece que eu estava descobrindo, eu acho que tem influência lá de trás, que tem um mundo novo, um mundo grande, aí pronto, eu embalei nesse caminho. Eli, que bom esse seu depoimento do menino que não era pobre, não era rico, mas também não era pobre, tanto é que conseguiu migrar de Barra de São Francisco. Só 2 que terminaram o ginasial, só de 2 vieram para aqui, eu e o outro voltou, eu fiquei. Você tem razão. Uma coisa fantástica você contar essa história para a gente. A gente vai dar uma paradinha aqui, mas já a gente volta para a nossa outra etapa dessa conversa com gente que tem histórias para contar. Até mais, Perli. Até mais, Arlindo.